Fala pessoal do segundo, tudo bem com vocês? Professor Ivar então para mais uma aula e agora nós estamos aqui na unidade 12, World Cuisines. Então vamos aprender um pouco sobre culinária. Então sempre no início da nossa unidade tem aquelas questõezinhas que remete às figuras que vem lá na primeira página. Então olhando a figura e o título, né, o que que elas têm em comum? Vamos lá. Na 1 fala assim, What's your favorite type of food? Qual é o seu tipo de comida favorita? Né? No meu caso, eu gosto muito de lasanha, mas também gosto de feijoada. Eu gosto de panqueca. Então, eu não sei se eu tenho aí um tipo, né? Mas é claro, vamos lá. Massa me chama mais atenção, no caso a lasanha, panqueca. Adoro isso daí. E você, qual é a sua? Então, anotem aí para vocês não esquecerem qual é o seu tipo de comida favorita. Na 2, what's the most unusual food you have ever eaten? Qual é o tipo de comida incomum, né, que você já comeu? Olha, incomum. Eu quando era adolescente eu comi rã. Para mim é incomum. Comi, não me lembro hoje muito do gosto, faz tempo isso daí, mas eu fiquei sabendo depois, né, que era rã. E meu primo que falou para mim, isso é rã. E eu, não, não é. Até que minha tia confirmou que era. Aí então eu comi rã, mas não me lembro do gosto e também não fiquei mal porque comi isso não, mas enfim. 3. What international cuisine are popular in Brazil? Bom, qual culinária internacional é popular no Brasil? Bom, hoje a gente tem muitas comidas aí de fora, né? Então tem a paella, né? Não vou falar de onde é, porque nós temos uma atividade que vai perguntar. Nós temos tacos, burritos, quesadillas, sushi, sashimi, então várias como pizza, né? Todo mundo deve comer isso aí e sabe de onde é. Então, eu não vou falar de onde é, falei alguns pratos que nós temos e aí vocês irão fazendo na próxima página algumas referências aos países. Então, eu não vou falar agora. Então, quais culinárias? Falei essas, tem outras também, tá? Então a gente chega aqui no exercício um e já vai encontrar alguns aí, ó, alguns pratos de outros países, ó. Match the following dishes with their countries. Então nós vamos marcar os seguintes pratos com os países dele. Nós temos pasta bolognese, moussaka, barbecue, sirloin, chimichurri sauce, beef teriyaki, paella, falafel, ratatouille, pavlova. Então nós temos todos esses pratos aí e tem as fotos aí mostrando o que que é. E com isso nós vamos marcar aqui, ó, Middle West, Australia, New Zealand, Argentina, Greece, Japan, Spain, Italy, France. Então vocês irão marcar de acordo com o país aí para que esses pratos de onde eles são. Seguindo aqui, agora sim, bem legal esse daqui, ó. Fill in the blanks with the dishes names from activity 1. Então, vocês vão marcar os pratos da atividade 1 dentro desses espaços em brancos aí e eles têm a sua descrição na frente do que é feito. Então, fica fácil para vocês fazerem, né? If you do not know the answer, try to make the best guess you can. Então, se você não sabe qual é a resposta, tente fazer o melhor para adivinhar o quanto pode. E aí tá lá, is a rice dish, é um prato com arroz, de arroz. Então, qual que é esse? Vai lá e faça esses exercícios para preencher bonitinho. Aqui no 3 ele precisa do áudio, então vou colocar o áudio porque essas palavras que estão aqui, ó, vocês irão preencher no texto de acordo com o áudio. Então tá assim, ó, use the word in the box to complete the following paragraph about the traditional Greek dish, moussaka. Then listen and check in your answer. Então eu vou já colocar o áudio para vocês já ir preenchendo aí. Fica bem mais prático do que vocês quererem
decifrar o que é e depois ficar corrigindo. Lembrando que nós estamos falando de um prato tradicional grego, tá? Chamado moussaka. Então vamos lá ao áudio. Track 12. This dish is a legend. Creamy, juicy, and absolutely delicious. Greek moussaka is one of the most popular dishes in Greece, served in almost every tavern and prepared in every household on special occasions and big family meals, and for good reason. To prepare a traditional Greek moussaka recipe, luscious layers of juicy minced beef or lamb are cooked in a tomato-based sauce, layered with sweet eggplants and creamy bechamel sauce and baked together until golden perfection. Então esse é o áudio. As palavras estão aqui que vocês irão preencher. Ouça mais de uma vez para preencher bonitinho. Depois tenta entender o que está falando aí. Ele já começa falando que é uma lenda, né? Então vamos lá. O que, que é uma lenda? Aqui embaixo nós temos na nossa impulsão ao vocabulário, nós temos esse vocabulário aqui. E ele fala assim: faça igual foi feito em cima, escreva aí um parágrafo, né, de um prato tradicional brasileiro. E aí você tem aqui alguns vocabulários que vai ajudar você na hora de escrever esse prato aí, né? Descreva aí como que ele é gostoso, ele não é, o que que ele tem e tal. É assim que vocês irão fazer. Use esse vocabulário aqui, usa o que tem aqui em cima. Você pode usar isso daqui como modelo, não é para fazer igual, mas você pode usar como modelo na hora de fazer a sua redação aqui, né? Lembrando só 4 linhas, não vai fazer 29 linhas não, que não cabe. Cabe sim, é só escrever aqui em volta, aqui, ó, fazer bem pequenininho, dá. Mas eu acho que não precisa, né? Aqui nós temos, então você já aprendeu alguma coisa lá em cima. Aqui nós temos assim, ó, pavlova is a traditional dessert in New Zealand and Australia. The name pavlova refers to. E esse nome, né, pavlova, que é de uma sobremesa tradicional na Nova Zelândia e Austrália, esse nome ele se refere a quê? A famous ballerina, a fruit, its shape, a famous chef, a rare type of sugar. Então vocês irão marcar aqui a opção a que esse prato, o nome dele se refere, tá? É assim que vocês irão fazer. Então aqui esse texto eu vou dar um apanhado geral, tá? You are going to read an excerpt of article about pavlova. As you read, check your answer to activity 1. Então, você irá ler esse texto aí sobre um artigo sobre pavlova e assim que você ler, cheque suas respostas para a atividade 1. Então, assim, at first had pavlova at Maori Ring Feast in New Zealand, where I studied abroad in college. Então, eu primeiro tive pavlova lá no festival de Maori, na Nova Zelândia, onde eu estudei, né, num colégio. Foi instantâneo, né, essa sobremesa, porque ela era leve, macia, doce e a base perfeita de frutas e creme fresco, tá? Que é a minha fraqueza. Basicamente é um merengue, né, com várias comidas por cima. A coisa engraçada sobre pavlova é que ninguém sabe quem criou primeiro, né? Existe uma rincha, né? Uma rivalidade entre os kiwis, que são o pessoal da Nova Zelândia, né? Eles são é, estereotipados como isso, e os Aussies, que são o pessoal lá da Austrália, que também tem esse estereótipo. Então, um deles, né, aí, eles ficam nessa briga de quem criou primeiro. Mas olha só, o que nós sabemos é que Pavlova teve esse nome depois que a Anna Pavlova, uma bailarina da Rússia, visitou a Nova Zelândia em 1926 e a Austrália em 1929. Então, essa discussão de quem criou o prato primeiro, ela é bem uma rivalidade bem forte entre os países. Portanto, se você estiver lá na Austrália e vai falar assim, vou comer essa sobremesa aqui da Nova Zelândia, cuidado, é capaz de você não sair de lá.
Ou a mesma coisa se você fizer isso lá na Nova Zelândia e falar que o prato é australiano. Então tomem cuidado. Tá? Então, o pessoal neozelandês, né, eles discutem que quem criou foi o chefe de um hotel onde a Anna Pavlova ficou lá em Wellington e foi inspirado pela forma, né? Isso daqui eu não posso falar agora porque tem umas questões lá embaixo que vocês irão me entregar. Por outro lado, a discussão dos australianos é que o chefe Hubbard, ele que criou lá no hotel de Esplanada em Perth, onde ela ficou, né, em 1929. Ele criou esse prato depois, né, de um chá que teve lá, e ele falou, né, também que é It is a light as Pavlova. Quer dizer, ele é tão leve quanto a Pavlova, já que ela era uma bailarina, ela fazia a sua performance com leveza, e aí então ele criou esse prato. Então a briga aí ela é enorme por quem criou isso primeiro, tá? Então, dei uma rápida introdução do que é o texto, vocês vão ler e ver algumas palavras interessantes aí. E agora aqui, ó, página 21 e 22, vocês irão me entregar lá no Classroom. Então, vocês irão responder. Aqui não precisa corrigir as sentenças que são falsas. Eu quero que vocês coloquem o que é verdadeiro e o que é falso. Então, T de verdadeiro, true, e F de false. É isso que vocês irão fazer. Aqui, vocês irão marcar a frase drawn to could be best replaced by. Então, essa parte aqui, ela pode ser trocada por qual dessas palavras? Fluffy, ela também pode ser trocada por qual? Aqui vem falando da bailarina, né, Anna Pavlova, e olha, vocês veem aqui, ó, que ela morreu em 31, né, 2 anos após da Austrália ter criado lá o prato para ela. Aliás, 2 anos depois que ela esteve na Austrália. E aí foi homenageada, é claro. Então aqui está algumas informações dela. Vocês vão ler também esse texto aí para saber um pouco sobre ela, tá? E aqui responder essas questões. Na 6, o que a palavra tutu refere-se, e aí vocês vão ver aqui, refere-se ao nariz dela, ao rosto dela, a saia dela ou ao corte de cabelo dela. Então vocês irão fazer isso. De acordo com o autor, né, do texto Pavlova, que é Austrália e Nova Zelândia têm uma rivalidade bem natural, né, sobre quem criou a sobremesa. Você conhece outro país que tem, ou outros países que têm essa mesma rivalidade? E aí você vai colocar o nome dos países e qual tipo de rivalidade. Nós temos aí aqui na América do Sul mesmo, nós temos países que têm rivalidade. Então, coloquem aí o nome dos dois países, ou mais, se for, né? E qual é o tipo de rivalidade. Aqui na 8 está assim, ó. The funny thing about Pavlova is that no one knows who first created it. Is used to emphasize that the fact that no one knows who first created Pavlova is funny. The order of the sentence is changed by emphasis. Então, está falando que a ordem da sentença foi mudada para dar ênfase, tá? That know as a cleft sentence, que é conhecido como uma rachadura na sentença, quando você dá essa ênfase, né, no inglês. E ele fala, find another example of a cleft sentence in the article accept. Então, vocês vão vir aqui em cima nesse texto e aqui vocês irão encontrar outra informação que é uma rachadura na ordem da sentença, que é para dar essa ênfase, e vão colocar ela aqui, só tem mais uma, tá? E isso daqui, tá? Essa página 21 e 22, vocês irão me entregar lá no Classroom.
think that world-class cities are understanding that they have to do whatever they can to improve the quality of life in their cities. And so what we're looking to do is to make New York City the greatest, greenest big city in the world. A lot of the changes that you're seeing in New York City right now are a direct result of Mayor Bloomberg's Plan YC initiative, which is looking at all sorts of different ways in all sorts of city agencies to improve the way people live, work, and play. Our agenda is to unclog our streets so that commerce doesn't get stifled. Our agenda is to clean the air and the water, use less energy, and we really try to focus on things that improve the quality of our lives today. New York's approach is really fantastic because what it does is take this culture that we've created that really focuses on automobiles and shifts it a little bit to looking at people and actually moving people rather than moving automobiles. And when you really start looking at streets in a kind of people-oriented way rather than a car-oriented way, it just starts to make sense. You start to realize the car, in the most practical of terms, just doesn't make a lot of sense in a place like New York City. One of the really fantastic things that New York is doing is really ramping up its bicycle infrastructure. We've just rolled out 200 miles of on-street bike lanes in the last 3 years. So we now have over 450 miles of on-street bike lanes, which is creating a real network. And now we really actually have a cycling infrastructure. You ride spots of New York City that you'd never ride before, because you actually have a dedicated lane. Some of them are even like off traffic, so you're really protected. We're building more robust bike facilities like this one, like the protected lanes on 8th and 9th Avenue. We're putting in more bike parking all around the city. We have the Bikes and Buildings Bill now, which allows tenants to request access from their landlords to commercial office buildings so they can have safe, secure bike parking. This is really for everyone. It's not just for spandex or the brave. This is for, mom, dad, kids, everyone. Hi, Josh. That's our bike coordinator. Bus rapid transit is very important to the future of New York City, and I look at it as really a surface subway system. We put a new select bus service in the Bronx called the BX12, which is the major east-west connector in the northern part of the city. And we put in transit signal priority technology so that when buses hit a green light, the transponder would read that it was a bus there and give the bus the green light and hold the green light longer. And then we put in off-board fare collection so that people could pay for their fare before they got on the bus. That delay when people are sort of going through their pockets and looking for change and trying to get their fare cards out, it's about a third of the delay in bus travel. Bus ridership went up 30%, bus speeds were improved by 20%, and in something that's really unheard of in my entire lifetime in New York City, some 98% of New Yorkers were very satisfied with the service. 356,000 pedestrians each and every day in Times Square. And so many of them were trading the safety of the sidewalk for dangerous streets because there just wasn't enough room. There was like a 10-to-1 ratio of pedestrians versus cars, and yet 90% of the space was allocated to cars. They were very dysfunctional streets. They weren't really even working very well for motorists. We came up with a plan that, while it was sort of counterintuitive to take Broadway out of the system and make the network work better, it actually worked better for traffic. It was a huge win for pedestrian space. We've created 1.8 acres of new pedestrian space there. That's like 1.5 football fields. And it was a tremendous win for safety, some 63% reduction in injuries in the corridor. And you go there now, and the first thing you notice is how quiet certain parts of Times Square are now. You can have a conversation and not have to shout above the din of traffic. And then businesses really loved it. As you can imagine, the more foot traffic, the better it is for business. And so the way we've re-engineered our streets is not only to make them better from a safety perspective, better from a mobility perspective, but it's better business. Well, since Plan YC was released in '07, traffic fatalities are down 20%. That's good. New York City's life expectancy has gone up 1 year and 7 months in the last 8 years. And part of that is reduced traffic deaths, a variety of other things as well. It's taken them essentially 3 years to have a huge change in the way that their citizens commute, to the way that the people that live there actually enjoy their outdoor space. That's a big deal. 3 years in a planning time frame is a very short amount of time. We're in a global economy, and people can choose to locate their businesses and locate themselves anywhere. So we want to improve quality of life. We want to make our cities livable so that people choose to stay here and invest their capital here. Once you realize that you can use your streets
to improve the quality of life, the economics, and the environmental health of your city, I think that's a transformative moment. And so mayors around the world are looking at their streets differently, and you don't have to be a big city like New York to be able to make important changes that matter to millions of people each and every day.